dia. Agora sim, aham. Deu certo aí, né? Tá, agora sim. Tá. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula tá de práticas de liderança organizacional e gestão de pessoas. A gente tem duas aulas aí, tá? Pra gente dar uma acelerada na matéria, no assunto. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Tá? A gente vai ver as práticas de governança. Quais são as práticas de governança no agronegócio? Tá, ok? E o que é governança? O que vocês entendem, né, por governança? Ali, então, a gente vai definir o que é conceito de governança corporativa, tá? Lá da empresa, o que significa governança dentro da empresa. A gente vai, então, diferenciar governança de gestão. Tá? O que é a governança? É a estratégia do dono. Já a gestão é a parte operacional da empresa. Tá? Ó, aqui a gente começa com um estudo de caso. Tá lá o senhor José, ele faleceu, tá? E tinha uma fazenda de soja. Aí ele deixou para os 3 filhos, os 3 herdeiros dele. Só que um irmão quer comprar um trator novo. O outro quer distribuir todo o lucro para viajar. Então ele quer viajar, ele quer gastar o dinheiro da empresa que entra. E o outro irmão, ele quer vender a terra, não quer mais saber da terra. Tá? Então ninguém sabe quem decide, porque os 3 têm os direitos iguais, né? Eles pegam o dinheiro do caixa, eles não avisam, tá? Não tem um controle financeiro ali da empresa. Então, em um ano a fazenda entrou no vermelho, porque não tem o controle o financeiro da empresa, né? Então a fazenda quebrou. O que vocês acham? A fazenda quebrou porque parou de produzir a soja ou porque faltou governança? O que vocês acham? Qual que foi o problema ali? Vocês entenderam lá a pergunta? Dinheiro tinha, né, pessoal? Tinha produção de soja, só que tava um desacordo entre os irmãos. Um queria uma coisa, outro queria outra, outro só queria gastar, outro queria comprar trator e o outro queria vender. Em um ano a fazenda entrou no vermelho. O que faltou ali? O que vocês acham que faltou ali na fazenda? Que faltou? Cada irmão queria uma coisa ali. E aí, não deu bom. O que vocês acham que faltou? Liderança? Liderança? Sim. Isso, liderança, faltou governança, que é nosso assunto de hoje, né? Mas tudo isso, ó. Então, o que aconteceu? A fazenda, ela continuou produtiva, ela continuou produzindo a soja. Mas faltou as regras entre os sócios, né? Que são entre os filhos. Isso se chama governança. Tá? Tinha que ter um conselho entre eles, um acordo, né? Para eles definirem o que iam fazer ali na fazenda em relação ao dinheiro, né? Eles teriam como votar, como decidir. Então isso não tinha ali entre os irmãos, tá? Então a governança ela serve para isso, para que a empresa sobreviva, para que ela prospere e continue obtendo lucro. Então, pessoal, governança corporativa ali em relação à empresa, né? O que é? São regras, são práticas e processos que fazem o controle da empresa, tá? E o que envolve esse conjunto de regras? O que envolve a governança? Envolve ali os donos, que são os sócios, no caso daquele estudo que a gente viu dos irmãos, né? Eles investem o dinheiro na empresa, envolve o conselho, que vai definir o rumo da empresa, vai envolver a diretoria, a gestão, que está ali no dia a dia tomando frente da empresa, e os órgãos de fiscalização também, tá ok? Então ali a diferença, tá, de governança e gestão, a governança ela vai definir as regras da empresa, e a gestão ela coloca essas regras em prática no dia a dia, tá pessoal? Então ali é a diferença.
Governança, ela define as regras, os objetivos e a direção, e a gestão, ela vai colocar essas regras em prática no dia a dia. Ah, pessoal, se eu estiver passando muito rápido, vocês me avisem, tá? Mas não tem ninguém copiando, né, prof? Tem alguém que esteja copiando ali? Não, né? Depois a gente disponibiliza esse material lá também para vocês estudarem. Eu vou fazendo também umas anotações do quadro, dos slides, então aí eu acho que eles vão fazer. Tá. Daí Então dá para pegar assim o ponto principal só, né? bem os principais, né? Aham. Então tá, pessoal, ali o que é mais importante desse slide ali é a diferença, né, de governança e gestão. Governança, então, são as regras da empresa e a gestão, é na prática ali, no dia a dia, que é colocado essas regras em prática, né? Então, ali, ó, gestão. É como fazer. Como é que faz na prática ali na fazenda, no dia a dia? É plantar, é colher, é vender, pagar funcionário. Então, é tudo isso. E quem é que faz a gestão? É o gerente ou, no caso, o técnico. Tá? No caso, vocês. E a governança é o futuro da empresa. Tá? Isso tudo é papel dos sócios e do conselho da empresa. Em relação a lucro, em relação à expansão. Tá? E no final, a governança manda da gestão. É a hierarquia. Né? O dono, o sócio, ele vai mandar nos funcionários. Porque o gestor é um funcionário também. Ali um dado bem importante também na situação do agro, na área do agro. Opa! Peraí, deixa eu voltar aqui, pessoal. Ó, é que 90% das empresas rurais são familiares, né? Passam de geração em geração, trabalham ali a família, os pais, os filhos. Então, 90% das empresas rurais são familiares. E isso sempre envolve, às vezes, briga, né? Dos filhos com os pais. Tá? Então, o que a governança faz nessa situação? Ela vai criar regras também para a empresa familiar. Dentro da família ali, não é só porque é família que não tem que ter regras, tá? Então, o que vai ensinar a governança? Que o dinheiro da empresa não paga o churrasco da família, né? Outra situação, o filho não vira diretor só porque é filho. Né? Ele tem que ter competência para isso, porque senão o negócio quebra. Então, tudo isso traz a profissionalização da empresa. Mesmo ela sendo familiar, ela precisa ser profissional, porque senão ela não vai para frente. Então, às vezes, lá no campo, né? O técnico é contratado para uma empresa familiar, aí chega lá, não tem governança nenhuma, uma bagunça. Então, a função do técnico é identificar quem que tem autoridade ali na fazenda, na propriedade, ver quem é que tem autoridade maior, tá? E sugerir a organização, porque tudo tem que ser organizado. Exemplo ali, vamos fazer uma reunião semanal para alinhar as ordens, né? Isso, então, é o papel do técnico, é ele identificar o problema lá na propriedade, ver que não está tendo a governança necessária, identificar onde que está o problema e sugerir sugestões, tá? Isso vocês podem fazer ali na prática também, tá? É porque vocês enxergando de fora, saindo do lado da família ali, vocês conseguem enxergar o que tem de problema ali, né? Então, quais são os benefícios da governança? O que isso acarreta de bom para a propriedade, quando tem uma boa governança ali na empresa? Né? É o acesso a capital, os bancos eles emprestam dinheiro, né, com juros menores, a longevidade da empresa, tem maior probabilidade de passar para pai e para filho sem problemas,
e a valorização da fazenda também, para uma venda lá no futuro, né? Uma fazenda bem organizada, com uma boa governança, ela tem um valor agregado lá no futuro. Tá, vou esperar um pouquinho para ver se alguém quer fazer alguma anotação. Então, pessoal, vamos passando ali. Tá, ali são os benefícios, então, o que traz de bom a governança? Uma fazenda bem organizada, uma propriedade bem organizada, né? O que acarreta de bom ali? Quais são as vantagens, né? Que um banco não vai emprestar dinheiro para uma fazenda, para uma propriedade mal administrada. O banco já nem empresta. Aí não tem dinheiro para investir na propriedade. Então, que a gente estava falando da propriedade familiar, né? Então, essa governança não serve só para grandes empresas, tá? Ela existe também para pequenas empresas, para propriedade familiar, aquela lá do campo, lá onde a família governa, tá? Só que a diferença é que o dono, às vezes ele acha que por ser dono ele não precisa prestar contas. Ele pega o dinheiro do caixa, gasta com uso pessoal. Só que nesse caso, o ideal seria o dono ter um prolabore, que é como se fosse um salário. Mesmo ele sendo dono, mesmo ele sendo sócio, o ideal é ter esse nome aqui, ó, é prolabore. É um salário, mas é do dono, tá? E ali fazer uma reunião também, seria bom uma reunião mensal. E ter regras de trabalho para os filhos. Né? Como eu já falei ali, não é só porque é filho, que é família, que tem que ter as vantagens, né? Só por ser filho. Tem que ter as regras, válida para todos, tanto para os filhos quanto para os funcionários. Pronto. Oi. Não entendo muito bem o que é aquele termo ali, prolabore. Não entenderam? Poderia falar novamente, por favor? Sim, tá. O prolabore é o salário do dono da empresa, do sócio, tá? Não é um salário do funcionário comum. É o dono. Ali é para seguir as regras da empresa, é feito esse prolabore, que é o salário do dono. O dono tem o salário, claro, depois ele tem acesso aos lucros, tudo, né? Não fica só no salário. Mas para seguir as regras, para estar dentro das regras da empresa, ele recebe esse salário, o dono, e recebe o nome de prolabore. Pegou lá? Sim? Foi, professor. Tá certo, pessoal? Entenderam? Foi, né? Foi, professor. Tá, Sim. tá bom. E ali, ó, já nas empresas maiores, tá? As empresas maiores, elas são divididas em órgãos, né? O que não daria para fazer numa empresa familiar por ser pequena. Então, uma empresa grande ali, no que ela se divide? Ela se divide na assembleia de sócios, né? Que é ali o topo, é eles que mandam na empresa. Tem o conselho de administração, abaixo tem a diretoria executiva, então vai indo para baixo, né? Depois o conselho fiscal e comitês de auditoria e ética. Então, isso tudo que compõe uma empresa grande, de grande porte, tá? Então, quem que manda é a assembleia de sócios. Aí vai abaixando ali, conselho de administração, diretoria executiva, conselho fiscal e comitês de auditoria e ética, tá? Mas isso é para empresas grandes. E pessoal, vamos tentar passar agora esse vídeo para vocês. Vamos ver se vai dar certo agora, dessa vez.
Deu certo? Tá. Tá bom, então. Obrigada. Pessoal, então sobre o vídeo ali, alguém conhece ou faz parte, né, de alguma empresa familiar que tem algum exemplo para dar pra gente? Alguém conhece? Às vezes um conhecido, vizinho, parente. A colega ele sugeriu uma empresa aqui que tem aqui na região que se chama Mutuca. Como que é o nome? Mutuca, professora. Aham. E ela é gerenciada por família? É familiar? Então é uma empresa na qual ela é familiar, só que a gestão é ótima. Né? Passou de gestão para a gestão. Aham. E quem é que gerencia? São todos os parentes ou tem alguém de fora, será? Eu não sei dizer isso também, mas eu sei que a família está dentro dos assuntos, tanto dos assuntos financeiros como em geral. Uhum. Isso. E do que é a empresa? É uma fazenda. Ah, tá. Então tá, viu, pessoal? Provavelmente todo mundo tem, né, ali alguém que conhece, que tem uma empresa, não só da área do agro ali, mas de qualquer outro setor, né, de qualquer outra área que seja gerenciada pela família, tá? É bem comum. Então tá, então vamos passar aqui, não ficou nenhuma dúvida sobre o vídeo, se tiver alguém fala. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre o vídeo? Tudo novo, complementando este vídeo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer ali uma atividade, tá? Ó, ali uma fazenda, o nome da fazenda é Horizonte Verde. Ela tem alguns problemas, tá? Quais são os problemas? Os funcionários reclamam da falta de organização, as máquinas estão sendo usadas sem o controle, há desperdício de água e energia, os gastos aumentaram por causa disso, né, por causa desses problemas, e algumas situações estão causando conflitos entre a família proprietária e os trabalhadores. Então, é uma empresa familiar e está tendo problema com a família e os trabalhadores. Então, o conselho, no caso vocês, precisam tomar as decisões para melhorar a situação. Tá? Eu já volto ali depois nos problemas. Vamos ali para frente agora. A gente vai se dividir em 5 grupos aí na sala. E cada grupo vai ficar com uma missão. Tá? O grupo 1 vai ficar com a organização. Ali, como que vai funcionar a divisão dos trabalhadores. Como dividir ali as funções dos trabalhadores. Então, um grupo vai ficar com essa função. O outro grupo vai ficar responsável pelas finanças. O que fazer para controlar melhor os gastos da fazenda. O outro vai focar na sustentabilidade, tá? Pensando para evitar os desperdícios. O que eles podem fazer ali para evitar desperdício? Outro grupo com relação à ética e convivência, para resolver a situação entre os patrões, né, os gestores e os funcionários. E outro grupo em relação à tecnologia e inovação. O que a tecnologia poderia ajudar na administração da propriedade? Tá? Então, cada grupo pega um tema para resolver. Daí eu vou voltando, vocês vão pedindo depois, deixa eu voltar aqui, ó. Para resolver esses problemas ali, pessoal. Tá? Entendido? Vocês entenderam? 5 grupos? Pode fazer um grupo maior, né, para ter mais opiniões. 5 grupos. Cada grupo vai ficar com um tema. Sim, não, 5 mais ou menos. Oi? Peraí.
Ah, entendi. Uns 10 minutos, se precisar um pouquinho mais, mas uns 10 minutos. Tá bom? Assim, ó, se eu acho melhor cada grupo já copiar essa questão aqui da frente, ó. Assim, ó, cada grupo é melhor, cada grupo já copiar ali o tema que vai ficar, que daí eu volto lá nos problemas, sabe? Tá, aham. Bom dia, professora. Bom dia. Nós escolhemos organização e o primeiro tópico será divisão de carga. Tá. O segundo será definição de trabalhos equilibrados. O terceiro, bater ponto na entrada e saída do cliente. Quarto é o supervisor do setor. E o quinto é o responsável da contabilidade. Tá. Esse é em relação à organização, né? É isso. Isso. Tá certo, pessoal. Obrigada. Obrigado, Léo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá bom. Uma boa gerenciamento das finanças, bons investimentos, tirar gastos à toa sem que não tenham muita necessidade, bom empreendedorismo, sem gastos à toa. Aham. Mais algum? Tá certo? Então tá bom, pessoal. Obrigada. Tá certo. Obrigada. Bom dia, meninas. Eu não tô escutando direito, tem muita bagunça ali atrás. Pessoal, senão eu não consigo escutar. Isso, repete, por favor. Nós resolvemos um problema que é o gasto excessivo de água e de energia. Daí, primeiro é procurar a companhia para entender de onde está vindo o gasto e, se for realmente esteja gastando, daí procurar entender o porquê
pode ser um vazamento ou um fio solto. Tá, mais alguma coisa? Esse é em relação à sustentabilidade, né? Isso. Uhum, tá bom, então. Obrigada. É que tem convivência. Bom dia. Bom dia, tudo? Vou falar do primeiro, a ética, que é conflito da família e funcionários. Que no caso, muitas vezes acontece algum erro, onde um lado pode estar certo, mas o patrão sempre vai priorizar o lado da família. E isso pode ser considerado errado. Isso. Tá, e mais alguma coisa? Tá, ética e convivência. Seguir regras da empresa de ética e moral. Uhum. É uma parte fundamental. Tá. Não discriminar a pessoa por ela ser pela aparência, pelo jeito dela ser. Uhum. Em caso tenha algum conflito entre funcionários ou até mesmo entre o dono da empresa e os funcionários, a forma correta de resolver o conflito é sempre precisando ter paciência e visando também entender a parte dos dois lados, não de um lado só. Para que não tenha um acima do outro. Uhum. Também, sempre que tiver algum conflito, algum tipo, sempre procurar o lado certo da humanidade e sempre uma parte. Tá certo, pessoal. Obrigada, tá ótimo. Tá, obrigada. Agora, o outro ponto, tecnologia e inovação. Vocês conseguem se localizar. Criar um sistema para controlar máquinas. Tá. Usar a inteligência artificial para controlar dados financeiros. Para evitar desperdício de água e energia. Uhum. Tá bom. Mais alguma coisa? Só isso? Tá, obrigada, pô. Obrigada, pessoal. Fechou então, né? Então tá, pessoal, tem várias opções, né? Isso vai de cada um ali para ver como é que vai resolver a situação, né? Mas isso também é profissional e pessoal também, né? De como encarar o problema, né? Tanto é que teve várias respostas aí, não apenas uma. Então, tudo encaminha para resolver essas situações ali, tá? Pronto, só um segundo, eu vou desfazer os pontos. Tá ok, tá. Tá, pessoal, então, todo mundo no seu lugar.
Tá, então tá, pessoal. Então, só fazendo um resuminho da aula ali, né? O que é governança, que é o sistema de regras da empresa, que envolve os donos, os sócios, o conselho, tá? A diferença ali de gestão, que é em relação à parte operacional da empresa, é no que acontece no dia a dia, e a governança, ela pensa lá no futuro, que envolve a estratégia da empresa e é relacionado aos sócios. Então, governança é em relação aos sócios e aos donos. Tá? E tudo isso vai servir ali para evitar conflitos familiares, quando for uma propriedade familiar, e atrai crédito, né, para a propriedade. Tá ok? Ficou alguma dúvida referente a essa aula? Alguém tem alguma pergunta? Para a gente já poder passar para outra? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre os termos, governança e liderança, ficou claro? Não? Então tá, pessoal. A gente tem até 9h10, né, prof? Eles disseram que não ficou muito claro a questão da diferença entre governança e liderança. É governança e gestão. Tá, pessoal? Ó, a gestão é relacionada à parte operacional ali do dia a dia da propriedade, né? Que envolve a plantar, a colher, tudo que envolve ali a parte operacional, tá? A gestão, que é a gestão? Ela é atribuída a um funcionário, geralmente ao técnico, ao gerente da empresa. Já a governança, ela é relacionada aos líderes da empresa, tá? Aos sócios, aos donos, e é aquela parte mais burocrática, que são as regras, a estratégia, tá? Então, governança é em relação aos donos, aos sócios, tá? Geralmente é voltada à estratégia, às regras, às finanças também, e a gestão é o que é relacionado a vocês, aos técnicos, aos gerentes, aos agrônomos, tá ok? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Gestão é a parte operacional e a governança é a parte da liderança da empresa. Tá, e no final, ali a governança, ela se sobrepõe à gestão, tá? É ela que manda na empresa, a governança. A gestão obedece. Tá claro? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Sim? Depois não adianta dizer que não entendeu, porque eu fui. Assim, se vocês forem contratados lá para trabalhar na propriedade, tá? Para gerenciar a propriedade, vocês vão, como técnicos, vocês vão na área da gestão, que vocês vão liderar ali o dia a dia da propriedade, né? Fazer a operação da propriedade, a operação das atividades. Então, o técnico teria a parte ali da gestão, tá? E a governança é a parte dos líderes, dos sócios, dos donos. Ficou claro? Ficou claro? Ficou certo, né? Tá. Agora eu passar para o outro assunto. Então, pessoal, vamos começar rapidinho na outra aula, que já é 8h43, né? Tá, ali, ó. Ali agora são as práticas de governança. A gente já aprendeu o que é governança, né? Que é em relação aos sócios, as estratégias, as regras da empresa. Agora a gente vai aprender as práticas de governança no agronegócio, que são os 4 pilares da governança. Que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. A gente vai estudar cada um deles. Então, ali, a gente vai definir os 4 pilares, a gente vai estudar cada um deles, tá? A gente vai aprender
como que a aplicação desses pilares vai evitar os conflitos e as fraudes? Eles estão interligados, os 4 pilares. A gente vai aprender cada um deles. E se um deles falhar, a governança vai ser abalada, tá? Todos os pilares têm que funcionar em conjunto. Oi, ouço. Vocês só esperam um segundinho, porque está impossível entender qualquer coisa com essa falação. Tá bom. Tá bom. Pessoal, eu já falei uma, eu já falei 3. É um completo desrespeito que vocês ficam fazendo. Sinceramente. Depois vocês não têm direito algum de dizer que não entendeu nada, que é algo do tipo, ou foi chato, ou só tudo. Você tem direito de dizer isso quando realmente você prestou atenção e não achou que daí você realmente viu que não adiantou. Tá bom. Vamos continuar, pessoal. Ali, ó, mais um estudo de caso, tá? Tem uma fazenda que são 2 sócios, o Pedro e o João. Tá? Só que o Pedro mora na fazenda, ele cuida ali da operação, do dia a dia da fazenda. João mora na cidade, ele apenas investiu o dinheiro dele, não sabe nada da fazenda. O Pedro nunca dá satisfação para ele, nunca dá relatório para ele sobre o lucro, então o João não sabe nada. Tá? Ele confia no Pedro. Só que um dia o João, que está lá na cidade, ele descobriu que o Pedro comprou uma caminhonete nova para o uso pessoal dele, tá? Tirando o dinheiro da conta da fazenda. Então o João, ele se sentiu traído e quer sair da sociedade. O que vocês acham? Que o problema foi apenas a compra da caminhonete ou foi a falta de informação? O que vocês acham que aconteceu nesse caso? Qual o problema? Qual o princípio básico que foi quebrado ali? O que aconteceu? Vocês têm alguma opinião? Vocês entenderam a situação, o estudo? O Pedro, ele mora na fazenda, o João mora lá na cidade, não sabe nada do que acontece ali, também não quer saber, ele não recebe nenhum relatório financeiro da fazenda e de repente o sócio foi lá e apareceu com uma caminhonete nova. Tá, o que vocês acham? O que aconteceu ali? O que faltou nessa situação? Isso mesmo, a falta de comunicação, né? Tá, um que não mandava, o outro que não cobrava também, deixava por isso mesmo. Então ali foi a quebra da transparência da prestação de contas, a falta de comunicação entre eles. Né? Se o Pedro mandasse o relatório sempre, todo mês, nada disso teria acontecido, né? Porque ele ia estar justificando os gastos dele. Tá? Então o João, que estava lá na cidade, ele ia saber o que estava acontecendo, então nada disso teria acontecido. Tá? Então, o que aconteceu para a sociedade terminar ali? Os 4 pilares foram quebrados, não funcionaram. Tá? Então, agora a gente vai conhecer quais são esses 4 pilares. É o pilar da transparência, que não teve naquele caso, transparência dos gastos, o que ele fazia na fazenda. Ali, a equidade, prestação de contas, que também não teve no caso, e a responsabilidade corporativa. A gente vai ver todos ali pra frente, tá? A gente vai falar sobre cada um deles. Então, o que eu falei pra vocês, ó, se um desses pilares falhar, a empresa ela perde competitividade ou até pode falir. Ó, pessoal, aqui é rapidinho só pra gente fazer, tá? Pra vocês terem uma ideia ali, ó. Um funcionário diz ao dono da fazenda que conseguiu um desconto imperdível em insumos, tá?
Mas ele não verificou a procedência, não verificou preço, ele simplesmente comprou. Então você é o técnico do agronegócio responsável pela liderança. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso as questões seguintes. O que vocês acham? O líder, ele deve checar as informações antes de conversar com o funcionário? V ou F? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Todo mundo de acordo, né? Tá. Ali a segunda. Expor o funcionário na frente da equipe é a melhor forma de evitar novos erros. E por que vocês acham que é falso? Porque vai gerar constrangimento e também o funcionário vai acabar guardando os outros, alguma coisa do tipo. Isso mesmo, humilhação, né, constrangimento, a quebra de confiança e assim, o que se faz nesse caso? Você tem que chamar a pessoa, chamar o funcionário, porque é desagradável, né? Às vezes você está numa empresa, no mercado, numa loja e você vê o funcionário sendo chamado a atenção ali na frente de todo mundo, né? É chato, né? Ninguém gosta de ver uma situação dessa, então você tem que chamar a pessoa, o funcionário, conversar com ela em particular, expor o problema, tá? Então, nesse caso ali é falso. A comunicação assertiva, aquela que você fala, que você conversa, expõe o problema, ajuda a entender porque o funcionário repassou informações sem confirmação. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Considera verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né, pessoal? Conversa. A comunicação assertiva, o que é? Na base da conversa. Você pega o funcionário, você conversa com ele, você vai entender por que ele fez aquilo. Né? Tá certo também. Ali outra, liderar significa ouvir a equipe e tomar decisões conscientes, não apenas impor ordens. O que vocês acham? É verdadeiro. Verdadeiro também. Criar um protocolo de verificação de compras pode evitar problemas semelhantes no futuro. Certo ou falso? Certo? Ou não? Certo ou errado? Certo ou errado ali? Verdadeiro? E os meninos lá atrás acham que é falso ou verdadeiro? Por quê? É verdadeiro, né, pessoal? Porque você tem o controle ali do que você compra, dos gastos, do preço, da procedência do que você compra, vai evitar problemas lá como esse no futuro, tá? Então é verdadeiro também. Ó, então de todas só a segunda que era falso, né? Em relação ao funcionário, ele chamar, nunca fazer assim na frente de outras pessoas, chamar a atenção de alguém na frente de outras pessoas. Sempre tentar chamar a pessoa num canto, conversar, expor o problema, tá? Isso serve para tudo, né? Oi. Uma aluna me perguntou se você pode passar uns 2 slides lá atrás, que tinha as etapas ali. Esse aqui? Esse, aham. É, a gente vai falar agora sobre eles aqui na frente. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Dá para passar? Pode, daí, ó. Tá, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, ó. Ó, o primeiro ali é a transparência. Tá? Se ela quiser anotar. Então, o primeiro pilar, pessoal, é a transparência. O que... Tá, pessoal, o que é transparência? É você conduzir de forma clara, de forma verdadeira, tudo que acontece na empresa, tá? É não esconder nada.
Isso vai gerar uma confiança entre os sócios, os funcionários, os clientes e investidores. É tudo uma cadeia, né? Se você joga limpo, se você não esconde nada, né? Então todos sabem o que acontece ali na empresa. Então no agro, o que é no agro, na prática? É o gerente mostrar a planilha de custos real para o dono, mesmo quando deu prejuízo. Tá? Se deu alguma coisa errada, se teve um problema com uma praga, com a morte do gado. Então, tudo é da questão da transparência. Tá? Tudo tem que ser passado para frente. Então, a transparência ela vai gerar confiança. Tá, pessoal? Vamos passar esse dali. Ali, o que quer dizer o segundo pilar? A equidade. É em relação à justiça. Tá? Significa você tratar todas as pessoas de forma igual dentro da empresa, sem distinção. Tá? Cada uma tem o seu direito, né? Então é você tratar todo mundo igual. Lá do pessoal lá de cima, da administração, da gerência, até lá o pessoal da limpeza. Tá? Isso é equidade, é o senso de justiça. Então ali um exemplo no agro. É não contratar o filho do dono para ser gerente, ganhando o dobro do agrônomo, só porque ele é filho. Né? E isso você tem que ver a competência de cada um. Se o filho tiver a competência para ganhar o dobro, ele vai ganhar. Então, ele tem competência para isso. Tá? Mas não é favorecer um só porque é amigo, ou que é conhecido, ou que é filho do dono. Tá? Então, tudo isso gera a equidade, ela vai evitar conflitos. Tá? Conflitos futuros. É tratar todo mundo igual. Cada um com o seu direito, né? Alguma dúvida? Posso passar? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí pra mim, tá? Eu vou passando. Então, pessoal, ali, ó, falando ali sobre o relatório técnico. Oi, prof. Caiu aqui a nossa internet. Ah, tá. Agora voltou. Ali, aqui vocês conseguiram ver certinho? Isso. Tá. Agora é nesse. Tá, aham. Tá, pessoal. Tá, parou nesse. Você botou a parte da equidade. Isso. Isso, pessoal. Então, a equidade, ela é ali tratar todas as pessoas de forma justa, tá? Todo mundo igual, né? Independente do cargo. Pode ser a pessoa lá de cima, lá da administração, sócio, dono da empresa. Você tem que tratar todo mundo igual, com respeito, né? Até a pessoa que faz a limpeza, tá? É isso que quer dizer equidade, é o senso de justiça. Tá? Você não favorecer uma pessoa só por ser filho, igual ali o exemplo, né? O filho do dono, ganhando o dobro do técnico, do agrônomo. Tá ok? Ali em relação, pessoal, ao relatório técnico, que isso ali o gerente, o técnico, ele tem que repassar sempre esse relatório técnico, tá? Que isso vai você está exercendo a transparência e a prestação de contas tudo num lugar só, que é o relatório técnico do agrônomo, do técnico em agronegócio. Tá? É através desse relatório que você vai exercer a transparência e a prestação de contas da propriedade. Tá? Tudo que você fez ali no dia a dia, você transmite para esse relatório técnico que vai ser passado para a chefia. Ali o pilar 3, que é a prestação de contas. Então essa é a obrigação, né? A prestação de contas é a obrigação do gestor ali, do técnico, de prestar contas para o dono, para o sócio da empresa. Né? Isso em qualquer empresa também, não só no agro. Então ali, ó, você vai assumir as consequências de seus atos. Tudo que você passar para frente, que você fez, as decisões que você teve no dia a dia, se deu alguma coisa errada, a responsabilidade vai ser sua. Ok?
Então, isso é a prestação de contas. É você passar para frente tudo que foi feito ali durante o dia, durante o mês, tá? E se alguma coisa der errada, a responsabilidade vai ser sempre da pessoa responsável, né? Vai ser sua responsabilidade. Ali o pilar 4, que é a responsabilidade corporativa, tá bom? Tem a ver ali com a longo prazo, tá? Em relação à sustentabilidade. Você vai cuidar para a empresa continuar gerando valor, pensando no futuro, para ela continuar dando lucro, tá? Cuidando do meio ambiente, da comunidade. Ali o agro, o técnico, tá? A responsabilidade do técnico é garantir que a fazenda não seja multada por crime ambiental. Tá? Essa é a responsabilidade corporativa. Tá, pessoal? É você zelar pela viabilidade do negócio a longo prazo. Então, isso inclui ali a sustentabilidade da empresa, do meio ambiente. Então, esses 4 pilares que eu passei para vocês, eles não funcionam sozinhos. Se um elo quebrar, um elo da corrente quebrar, né, a empresa pode falir. Então, ali, ó, se você tem transparência e não tem responsabilidade, a governança falha. Se você tem equidade, mas não tem prestação de contas, a sociedade quebra. Então, um está interligado no outro, tá? Um falhando, a empresa pode falir. Aí, pessoal, acho que agora não vai dar tempo de fazer essa atividade, que é uma atividade meio... Deixa eu ver aqui. Pessoal, vou começar a passar o vídeo, então, porque não vai dar tempo de fazer a atividade, vai ter que se juntar em grupo de novo, daí não vai dar tempo, né? Já tá acabando a aula. Aí a gente passa o vídeo até a hora que der a aula, prof, o horário, né? Tá, pode acabar então. Deixa ali até onde foi, tá bom. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.